Alô, bom dia. E aí, pessoal da Apache, tudo bem? Marcelo Coelho falando, aqui do escritório da Apache em Nova York, feriado. Aqui, 4 de julho, na verdade, 3 de julho, mas feriado é amanhã. E aqui eles costumam arrastar o feriado para o meio da semana, quando cai no final. Enfim, mas estamos aqui, firme e fortes, no escritório da Apache, para falar para vocês. Hoje a gente não tem muita notícia para passar, enfim, o mercado é feriado, mercado fechado. Não tem muita coisa. Tô iniciando aqui com vocês com a página da Apache aberta do Facebook. Acabei de postar aqui um artigo sobre o Trump. A gente tinha comentado aí no destaques do dia dessa semana, por duas vezes eu tinha passado que primeiro o Trump tinha perdido ah, contratos comerciais com a NBC, uma rede de canal de televisão daqui, por conta das declarações pesadas e racistas que ele fez, né, no anúncio dele para a corrida presidencial. E aí depois ontem eu passei também que ele tinha perdido os contratos com a Macy's e também com a Univision, que é um canal mexicano. E hoje aqui a gente acompanhou a notícia, até fiz o post, falando de quanto que ele perdeu, né, referente a esses contratos. Então a Macy's, na verdade, vai deixar de comercializar as suas roupas, as roupas de uma rede do Trump de roupas masculinas. Ele vai perder, ele vai deixar de ganhar 3,2 milhões de dólares com a Macy's. O concurso do Miss Universo, ele tem os direitos aí para exibição do concurso Miss Estados Unidos e Miss Universo. Ele perdeu esse direito de transmissão pela NBC. Então ele vai deixar de ganhar, vai perder 14,8 milhões. E o mais importante com o reality show, o Aprendiz, né? Eu até postei uma frase aqui, "You are fired", que é a frase famosa que o Justus levou para o Brasil, né? Você está demitido, que é a frase marcante do reality show O Aprendiz. Ele vai deixar de ganhar 32,5 milhões, tudo isso por conta de uma frase infeliz. Acho que ele se exaltou um pouco aí nos seus pensamentos no anúncio da corrida presidencial, do anúncio que ele iria se candidatar a presidente dos Estados Unidos. E, enfim, olha o quanto que ele está deixando de ganhar por conta disso. Bom, para quem não conhece também, eu sempre comento sobre os nossos canais de comunicação. A gente tem o blog também, blog.tradeapache.com, onde a gente vai postando alguns artigos, algumas análises, né? Vocês podem, aqui em cima no menu, fazer a busca por investimentos, economia, empresas, profissionais. A gente vai postando aqui na medida ó, tinha falado dessa matéria ontem, estagiários da Apple ganham mais de 20 mil reais por mês, as 5 melhores perguntas feitas para Mark Zuckerberg. Então, é um canal bacana para vocês acompanharem notícias, enfim, tudo que a gente achar de interessante a gente vai postando aqui. Vamos voltar lá para o nosso Facebook. Então, hoje eu pensei em fazer uma coisa mais diferente, mostrar para vocês as telas que eu acompanho aqui nos Estados Unidos, o que eu acompanho de site. Muito trader do Brasil pode estar se perguntando, mas quais são os canais de comunicação, de notícias que a gente acompanha aqui no escritório nos Estados Unidos. E eu acho que a gente pode dar sequência nisso hoje, pode passar por essas telas, até para vocês, se vocês quiserem anotar, enfim, quiserem se utilizar disso, acho bem interessante. Mas antes eu vou passar rapidinho só por algumas coisinhas que eu achei aqui de mercado hoje, até para atualizar. Enfim, a notícia do Donald Trump, passando pelo blog. O banho de sangue chinês ele continuou nos mercados, né? Por lá, o índice de Xangai mergulhou aí 5,8%, atingindo uma queda de quase 30% desde meados de junho. Tudo isso depois que a agência reguladora lá da China, ela anunciou e começou uma investigação sobre suspeitas de manipulação de mercado. Então o mercado chinês vem sofrendo mais uma vez, mais quase 6% de queda hoje, acumulando quase 30% de queda em menos de um mês. Próxima notícia, PayPal. Eu vi uma notícia aqui,
PayPal e Grécia. PayPal que negocia aqui com código de B ainda, vai ser negociado. O código dela vai mudar para PYPL a partir do dia 20 de julho, mas por enquanto o código da ação é o eBay, só para colocar na tela aqui para vocês acompanharem. eBay. O PayPal está cortado na Grécia, tá? O governo grego anunciou que eles interromperam o uso do PayPal para evitar transferências financeiras. Então, não é bastante difícil. Está pesado por lá. O PayPal está suspenso para não rolar nenhuma transferência financeira. Outra notícia, tinha passado sobre alguns destaques do dia, em alguns destaques do dia dos dias anteriores. Eu tinha falado de possíveis fusões entre as empresas de healthcare aqui dos Estados Unidos. São 5 as principais empresas que disputam o topo. Estão estudando algumas fusões, estavam sendo estudadas algumas fusões, o que ficariam em 3 as grandes principais empresas no topo da pirâmide de healthcare. Uma dessas fusões, desses negócios foi confirmado. A Aetna, que negocia aqui com o código de AET, colocando ela na tela, ela confirmou, aí teve o fechamento a 125,60, ela confirmou a aquisição da outra gigante de healthcare, que é a Humana. Ela negocia aqui com o código de HUM. Vou fechar aqui, não sei porque que está abrindo da Arcelor. HUM. Então, outra gigante na tela, 188,25. Você vê que teve um grande gráfico aqui, um grande candle aqui no dia 28. A ação subiu por volta mais de 20% nesse dia. Consequentemente, deve ter sido por conta dessas notícias, esses boatos, que até então eram boatos sobre esse negócio. Ele foi confirmado. Então a Aetna, negociado com o código de AET, confirmou a aquisição da Humana, negociada com o código de HUM, por 37 bi de dólares, potencializando aí o topo da pirâmide aí das empresas de healthcare. Então, de notícias não tem mais muita coisa para falar. Tô com o gráfico, tô com a tela aberta aqui só para falar que estamos falando de mercado financeiro. Eu tive essa ideia então de passar por algumas telas que eu acompanho. Essa é a nossa plataforma da Interactive Brokers, que a gente utiliza aqui. A Interactive Brokers é uma das principais corretoras do mercado norte-americano, uma das menores taxas, menores corretagens, enfim. É uma plataforma que atende a gente bastante. E essa é a minha tela de cotação, algumas empresas que eu gosto de acompanhar, enfim. A gente brasileiro meio bobo, fica meio... Eu ainda estou com a mania de acompanhar os principais nomes de empresas, né? Eu quero acompanhar o Walt Disney, quero acompanhar a Coca-Cola, quero acompanhar o Citi, o JP. Então, eu montei essa tela aqui com as principais, as empresas que eu sonhava em acompanhar as cotações. Então, tem aqui o Twitter, Facebook, Netflix, Intel, Google, Bank of America. Claro que o mercado é imenso aqui nos Estados Unidos, o número de empresas listadas em bolsa é imenso. A facilidade que uma empresa tem de lançar ações em bolsa, de abrir capital na bolsa é muito mais fácil, muito mais flexível. Então tem aqui as penny stocks, enfim, o restaurante que eu almoço aqui na esquina, ele ter uma facilidade incrível de lançar ações na bolsa. Então tem uma infinidade aí, um mundo muito vasto para se acompanhar, mas por enquanto eu ainda continuo com o meu sonho de criança, de ficar aqui acompanhando, estou acompanhando cotações da Walt Disney, da Johnson & Johnson, McDonald's, KO, que é a Coca-Cola, JP. Então eu mantenho minha tela bem bonitinha aqui com as principais ações que eu queria acompanhar diariamente para bater o olho. Vou fechar minha plataforma aqui, não adianta ficar com ela aberta. Eu vou passar aqui então por alguns sites que eu acompanho durante o dia. Eu acesso bastante esse site, o TradingView. É um site de gráfico
de plataforma gráfica. Eu gosto, é claro que tem o delay, enfim, mas às vezes quando você está analisando fechamento de mercado, mercado fechou, não estou com a plataforma aberta, eu gosto de usar essa plataforma. Vamos colocar o código da Coca aqui, KO, ele já vai te direcionar aqui para algumas empresas, enfim, que negociam, tem um código muito parecido com esse que você colocou. É uma plataforma bem explicativa, assim, bem fácil de se acompanhar. Eu gosto dessa facilidade, dessa coisa mais clean do gráfico aqui. Então fica muito mais fácil de você acompanhar. E é uma plataforma que eu uso bastante. Aqui você consegue... Plataforma não, né? É um site. Você consegue mudar o tempo do gráfico, então por minuto, enfim, essas coisas todas que as plataformas gráficas têm. Consegue adicionar indicadores. Eu gosto pela questão de ser um site gratuito e pela quantidade de coisas que você tem para você incluir. Você consegue salvar esse gráfico, enfim, salvar como foto. É uma coisa bem simples. Você vê que na entrada do site você já não tem muito o que fazer, ele já pede para você incluir o código da ação que você quer. Então eu gosto bastante. Claro, para se acompanhar durante o mercado não tem muito efeito por conta do delay, mas depois fechou o mercado está fechado, você quer jogar algum gráfico na tela, tá com essa plataforma fechada, é um site que te atende muito. Bom, outro site que eu acompanho bastante, eu brinco que é a nossa bíblia do mercado financeiro, né? O Yahoo Finance, já usava bastante do Brasil. Então aqui estou com uma dúvida de código, enfim, ações no Ibovespa, você sabe o código de cor, aqui são inúmeras, você acaba lembrando sempre das principais, mas sempre tem um penny stock, alguma coisa ou outra que você precisa procurar. Então vamos sempre usar o código exemplo da KO aqui. O Yahoo Finance eu acho fantástico em termos de informações, o número de informações que você tem a respeito da empresa, o número de dados que você tem. A minha aula que eu faço de Portfolio Management na New York University, os professores, engraçado, indicam bastante o Yahoo Finance para você pesquisar dados de empresa, enfim. Então aqui você joga o código da empresa, aqui na lateral tem uma infinidade de informações, headlines, você consegue puxar as notícias, profile da companhia, sentimentos, sec feelings, você consegue puxar análises de empresas, análise de corretoras em cima desse papel, o que as empresas estão recomendando. E aí tem infinidade de informações, de dados dos últimos balanços, dividendos, expectativa. Então, o Yahoo, eu acho uma plataforma Yahoo Finance bem completa para a gente pesquisar e para a gente buscar informações durante o dia. Tá? O site da Nasdaq eu acesso bastante também. Eu acesso principalmente essa parte do Most Active aqui que ele me mostra, a Nasdaq me mostra as maiores oscilações do pré-market. Então eu faço uma consulta inicial por aqui. A gente pode ver na pré-market, eu passei essa notícia da Zoom ontem, a Zoom Corporation, que é aquela empresa de transferências financeiras muito forte nos mercados emergentes. O PayPal anunciou a compra dessa empresa, não me recordo agora o valor, passei ontem no destaque do dia. E, enfim, foi destaque aqui a Zoom com 20% de alta no pré-market, consequentemente por conta dessa notícia. O PayPal, anunciou que pretende entrar forte nesse mercado que a Zoom atende, se não me engano, Índia, Brasil, China, alguns mercados emergentes. Enfim, e aqui você entrando nessa parte da Nasdaq, você tem uma noção do pré-market das principais oscilações do dia. Então, teve a Zoom, né, por conta dessa notícia que a gente sabe, mais de 20% de alta, e aí vem sempre no destaque negativo, essa ISCA com menos 5% de alta. Então, o site da Nasdaq também é um site bem
completa em termos de informações. Você consegue puxar notícias, investimento, consegue puxar dados das empresas negociadas na Nasdaq também. Então é um site que eu deixo sempre aqui do lado para fazer algum tipo de busca. Próximo, que mais que eu tenho aqui? Esse FINS aqui eu acompanho, eu mostro bastante para vocês durante o dia, durante os vídeos. Também é muito simples, eu gosto desses sites mais simples, que você tem a facilidade de visualização, você não precisa ficar perdido, enfim. Você abre o site, ele já te dá um mapa do mercado da S&P, consegue vir aqui, eu sempre clico no S&P 500, ele te dá o mapa full, né, das ações negociadas aqui, depois se você quiser, mas aqui te dá um mapa destacando aí setores, né, tecnologia, serviços, financial, basic materials, a Zoom aqui, que a gente estava, não, desculpa, ExxonMobil, subindo 0,94, subindo não, fechou já, com certeza o mercado fechando. Mas então, aqui você consegue ver se tem algum grande destaque setorial, se tem algum setor específico subindo muito ou caindo muito como destaque. Basicamente o que eu uso é o mapa. Aqui eu consigo ver, se você clicar no Word, você consegue ver as empresas negociadas empresas de outros países negociadas aqui. A gente consegue ver aqui o Brasil, por exemplo, que é o que eu mais acompanho quando eu entro aqui. Então, te dá o destaque das ADRs, né? Que é Ambev 0,99, dá para ver o Itaú ali 2,90 de alta, Bradesco 2,5. Então, você consegue ter uma noção também, tipo, saiu alguma notícia bem negativa na França. Pô, vamos acompanhar aqui como estão as ações da França negociadas aqui. Então, ele é uma plataforma bem explicativa, assim, né? E basicamente o que eu uso é essa parte, esse link de grupos. Eu seleciono aqui por country. E você consegue ver aqui o percentual de alta ou de baixa das bolsas mundiais, tá? Aqui um grande destaque Rússia. Na verdade, eu tenho lá as minhas dúvidas referente a isso. A gente acabado de ver a China. Eu acho que ele não mostra aqui todas as empresas, porque a China teve forte queda e ela não consta aqui. Mas enfim, dá para te dar um panorama geral das bolsas que estão subindo mais e que estão caindo mais durante o dia. Então esse site é o fins.com, é um site que eu acompanho bastante, me ajuda aí durante o dia para acompanhamento de mercado. Se você vir aqui na Home, você consegue também puxar, visualizar com as 3 principais bolsas dos Estados Unidos, Dow Jones, Nasdaq e o S&P. Você consegue também ter os 3 mapas na tela. Que mais que eu tenho? Eu tenho alguns links de notícias. O que eu acompanho de notícias aqui? Sites de notícias de mercado financeiro. Esse é o primeiro. Eu acesso bastante esse investing.com, onde é o Infomoney do Brasil, basicamente. A gente consegue ter aqui as principais notícias que estão saindo no mercado durante o dia, as cotações do lado. Então esse é um deles que eu acompanho, investing.com. O que eu mais gosto é esse próximo aqui, é o Business Insider. É um site bem, como que eu posso dizer? Ele tira aquela caretice, eu acho, dos sites de notícias do mercado financeiro, e ele vai para algumas notícias um pouco mais engraçadas ou uns artigos um pouco mais interessantes de se ler. Então não fica aquela coisa carregada, aquela coisa pesada de dados econômicos, enfim. Então o Business Insider ele está demorando um pouquinho para carregar, mas é um site que eu gosto bastante de deixar ele aberto e ir acompanhando o que está rolando no mercado, em termos de notícias, de empresas. Então tem umas sátiras, tem uns artigos bem interessantes. Esse é um site que eu gosto de ver. Eu uso bastante também o site do Wall Street Journal. Já vai estar na tela, já vai estar aqui.
wsj.com. É muito fácil de você, muito baratinho para você se tornar assinante. Se eu não me engano, eu paguei $1, é $1 por mês, eu acho. E você consegue ter todas as notícias desbloqueadas. Então, aqui falando, notícia falando que eu tinha passado da Aetna, que comprou a Humana. Aqui eles falam 34,1 bi, tinha notado 37 bi na notícia que eu tinha recebido, mas enfim, varia por conta disso. O valor gira em torno disso. Então, o Wall Street Journal é um site bem completo, bastante credibilidade. Sempre entro aqui na parte de markets, que você consegue ter uma notícia focada no mercado financeiro. E eu olho bastante. Um site que eu acompanho bastante, que eu recebo durante o dia, de manhã, um artigo que eu gosto bastante, chama Breakfast, é o Seeking Alpha. seekingalpha.com. É um site bem simples, você vai ver que entrando aí ele lembra bastante um blog, não tem muita baboseira de foto na entrada, enfim, já vai pros tops, os artigos mais recomendados do dia, aqui embaixo as notícias mais recomendadas do dia. Aqui, ó, eu roubei a notícia daqui, ó, a Aetna adquiriu a Humana por 37 bi. E aí tem as principais PayPal, ó, PayPal sai da Grécia, que eu tinha passado para vocês agora há pouco. Então esse site eu gosto bastante, eu recebo diariamente pela manhã o Breakfast, que é o nome do relatório deles, que vem um resumão aí, que eu dou uma chupinhada das notícias para passar para vocês. Então o Breakfast, hoje eles nem mandaram, e dá uma chupinhada de todas as principais notícias do dia do mercado norte-americano. Então, é um site bem fácil de entrar, eu gosto de entrar, já dá o top aqui, se você não quiser, você já abre aqui Top News, já abre para clicar para ver mais, ele já te dá o código da empresa que está relacionado com a notícia, então PayPal, PYL, lembrando PYPL, que esse código ele vai começar a ser negociado dia 20 de julho, por enquanto o código é eBay. Notícia da Alibaba, já manda o código aqui do lado Babá. Então, por aí vai, tem uma infinidade de notícias, é um site bem completo. Tá? É basicamente isso, eu divido em alguns sites de notícias e alguns sites de dados de mercado financeiro para eu puxar, para eu acompanhar durante o dia. Minha plataforma da Interactive Brokers que eu fechei, e é basicamente isso que a gente acompanha durante o dia para trabalhar. Hoje não tem mais muita informação, enfim, o mercado está fechado, as ruas de Nova York estão vazias, está todo mundo curtindo o feriadão. A gente está aqui aproveitando para dar um atendimento para vocês. Amanhã é 4 de julho, é feriado nacional, foi puxado para hoje, 3 de julho. Dia da Independência nos Estados Unidos, o famoso Independence Day. É o dia que é o feriado mais importante do ano nos Estados Unidos, o feriado que eles mais dão atenção. É o dia que marca a declaração da independência dos Estados Unidos de 1776, o ano em que as 13 colônias declararam a separação formal do Império Britânico. E o pessoal aguarda bastante, é o feriado mais esperado. Amanhã, dia 4 de julho, tem a famosa queima de fogos na Brooklyn Bridge, aqui em Nova York, patrocinada pela Macy's, uma queima de fogos que vai se iniciar às 9 horas da noite. Então, a expectativa sempre gira em torno de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas em volta da ponte do Brooklyn para acompanhar essa queima de fogos. Então é isso, a gente vê as lojas enfeitadas com bandeira dos Estados Unidos, os carros andando com bandeira dos Estados Unidos. É um feriado bem importante. Basicamente é isso, vou dar sequência aqui durante o dia. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou sempre à disposição. Desculpa pelo vídeo longo, sei que o vídeo de 24 minutos nem sempre é tão interessante para a gente acompanhar, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma notícia, alguma dúvida durante o dia, alguma questão para me perguntar, o que eu acompanho, o que eu olho, alguma dúvida sobre a parte, a gente está sempre à disposição nas mídias sociais, no nosso Skype também.
E é isso. Não tem mais muito o que falar. Até mais, um abraço, bom final de semana a todos. Segunda-feira a gente está aqui, se Deus quiser.